Obrigado. É a minha paz. Oi? Fica aqui mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo amém. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando esta solenidade tão importante para a nossa igreja, Pentecostes. Talvez podemos dizer que é a terceira festa mais importante. A primeira é a Páscoa, depois o Natal e logo em seguida a Pentecostes, se a gente fosse colocar num ranking assim, né? Inventar um pequeno ranking. Essa é uma festa importantíssima na vida da nossa igreja e com ela nós encerramos o tempo pascal. De fato, hoje é o último dia em que nós acendemos o círio pascal durante a missa. Depois ele só é acendido em batismos, em sacramentos assim, né? Na crisma. E nós encerramos então esse tempo que culmina com essa festa. Entre o domingo passado, o domingo da Ascensão, e o domingo de hoje, nós marcamos uma transição. E essa transição marca o início da fase que nós vivemos como igreja. É o início dessa fase em que o ressuscitado habita em nosso meio, não já corporalmente, Jesus que aparecia com o seu corpo ressuscitado, glorioso aos discípulos, mas sim habita em nosso meio de forma espiritual, por meio do Espírito Santo. Esse Espírito que guia a igreja em tudo aquilo que nós vivemos desde o dia de Pentecostes até hoje. E nós escutamos dois relatos diferentes do Pentecostes. O primeiro deles, o relato mais conhecido, como o dia de Pentecostes mesmo, o relato dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Mas também no Evangelho nós escutamos, vamos dizer assim, uma outra versão dessa acolhida, dessa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, com Jesus ainda ressuscitado, soprando o Espírito Santo aos discípulos. É o Pentecostes de João, como é conhecido essa passagem. Em primeiro lugar, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Os discípulos, reunidos em oração, nos diz assim o livro, no mesmo lugar. Que lugar é esse? O cenáculo. O lugar onde eles tinham se reunido já 9 dias antes, depois da ascensão do Senhor, para rezar, e unânimes em oração, dizia os Atos dos Apóstolos, estavam reunidos ali os discípulos com Maria e outras mulheres, permaneceram esses 9 dias em oração, e o mesmo lugar, inclusive, também da última ceia, um lugar muito importante para eles.
o lugar que tinha acolhido a eles naqueles dias da Páscoa em Jerusalém e onde eles permaneceram até o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em oração no cenáculo, com Maria, em oração. O ressuscitado tinha ficado com eles 40 dias. Os Atos dos Apóstolos começam contando isso. Foram 40 dias em que o Senhor aparecia para eles ressuscitado. E depois, no dia de Pentecostes, essa festa que já existia no judaísmo, que era uma festa que tinha um caráter agrário, as pessoas voltavam a Jerusalém no dia de Pentecostes levando os seus grãos que tinham colhido nas colheitas, mas que também tinha um caráter religioso, porque era a festa onde eles comemoravam a lei do Senhor, o dia em que o Senhor, no alto do Monte Sinai, tinha entregado ao povo de Israel os 10 mandamentos, a lei. Então, as pessoas peregrinavam a Jerusalém para comemorar essas duas coisas, levando as primícias, levando os seus frutos, mas também para celebrar a presença da lei do Senhor no meio deles. E essa festa, 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, uns 9, 10 dias depois da ascensão do Senhor. Os discípulos ficaram ali esses 9, 10 dias rezando, essa novena, né? Fizeram uma verdadeira novena, implorando a ação do Senhor depois da partida dele aos céus. No meio desses dias, por exemplo, no meio dessas orações todas, os discípulos escolheram o sucessor de Judas, aquele que iria substituir Judas depois da sua morte e depois da traição. Matias. Era o início dessa igreja, que se terminava de constituir. Foi o acontecimento final que terminou de constituir a igreja de maneira definitiva. Já em João, ainda na presença do ressuscitado, quando os discípulos recebem o Espírito Santo pelo sopro do Senhor, traz mais 2 detalhes interessantes sobre o Espírito de Pentecostes. Em primeiro lugar, as portas trancadas. Os discípulos ainda com medo dos judeus. Essa igreja que ainda estava muito ferida por tudo aquilo que tinha acontecido, estava muito ensimesmada, muito no seu grupinho ainda não tinham recebido essa força apostólica do Espírito, e essa igreja estava ali. E o outro detalhe interessante é que quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, dá a eles o poder de perdoar pecados. São vários detalhes que a gente pode juntar desses 2 relatos, né? E nós sabemos que depois de Pentecostes, as portas se abrem. Os discípulos abrem as portas da igreja, e é aquilo que nós escutamos já nesse relato dos Atos, e começam a espalhar a palavra de Deus em várias línguas diferentes, em vários idiomas, para todo o mundo. Não só para eles que estavam ali, não só para o povo judeu, mas para todas as nações. Nesses 2 relatos, nós vemos então que era preciso vir o Espírito Santo, como o próprio Senhor tinha falado para os discípulos. É bom para vocês que eu vá, que eu parta, porque depois que eu partir, virá sobre vocês o Espírito Santo. E aí então começa o grande tempo da missão da igreja. A missão da igreja começa com força em Pentecostes. Nós estamos neste tempo, o tempo da missão que é colocada sobre os nossos ombros. Os discípulos saem para anunciar, saem para perdoar pecados, começam perdoando os pecados, batizando o povo todo, né? Que ninguém era batizado ainda. E depois, como nós sabemos muito bem, vem já o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, que perdoa os nossos pecados também até hoje, junto com o batismo. Tudo isso por força do Espírito Santo. Esse Espírito que é derramado sobre nossos corações e que vem para nos trazer vida nova, pelo perdão dos pecados, mas também pela nossa missão. Eu pensava aqui, preparando essa homilia, né? Como nós podemos nos relacionar melhor com o Espírito Santo? Nós conhecemos pouco sobre o Espírito Santo. Das 3 pessoas da Santíssima Trindade, talvez é a que a gente conhece menos, né? Conhecemos muito, muito, muito de Jesus, porque ele foi
a pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, que se revelou, que falou muito de si. Todo o cristianismo nasce em torno da figura de Jesus. Jesus nos falou muito sobre o Pai nos evangelhos, nos falou muito sobre o Pai, nos revelou várias coisas sobre o Pai, mas o Espírito Santo, inclusive na história da igreja, a gente vai conhecendo ele sempre por tabela, né? Sempre está ali, e o Espírito Santo, mas conhecemos pouco sobre ele. É muito interessante ler mais sobre o Espírito Santo. A igreja, ao longo desses 2000 e tantos anos, foi desenvolvendo toda uma teologia em torno do Espírito Santo. Mas de forma prática, que maneiras eu posso, no meu dia a dia, me valer para me relacionar mais com o Espírito Santo? A primeira delas, o dia de Pentecostes, nos dá a letra. A primeira delas é a oração. E a oração, sobretudo num ambiente de oração, num ambiente adequado. O cenáculo. O cenáculo é para nós o modelo de oração. O modelo de um ambiente de oração. E nós falamos que o nosso santuário aqui é o nosso cenáculo, né? No nosso santuário nós encontramos todos esses elementos. O primeiro deles é o silêncio. Como é difícil silenciar no dia a dia. Mas as poucas experiências de silêncio que nós temos, por mais curtas que sejam, revelam para nós como é importante silenciar. Deixar de falar um pouquinho para que Deus fale. Começar a aprender a escutar essas vozes de Deus. O silêncio nós encontramos em primeiro lugar num ambiente de recolhimento. Nosso santuário, que é pequenininho, é um ambiente propício para isso, né? Um ambiente que nos acolhe e que nos ajuda também a se recolher. Recolher é quase que se reacolher, né? Ficar bem centrado mesmo dentro do próprio coração. O recolhimento é super importante no nosso dia a dia. E o recolhimento é algo que está sendo gravemente atacado nos dias de hoje, né? Gravemente atacado. Não temos mais nenhum lugar de recolhimento. Se antes das redes sociais e dos meios de comunicação nós conseguíamos nos recolher em casa e ter silêncio e tranquilidade em casa, hoje em dia, nem mais na própria cama, no próprio quarto, nós temos esse recolhimento. Toda hora é hora de notificação. Toda hora é hora de um input novo, né? Alguma coisa nova que vem para tirar a nossa atenção, para roubar a nossa atenção. O cenáculo é o lugar onde nós aprendemos a nos recolher. E precisamos disso na nossa vida. Nosso pai fundador falava muito da importância do mundo interior. Nós precisamos entrar no santuário do próprio coração para lá encontrar o Senhor. É lá que o Espírito Santo habita. No nosso interior. Nós somos templos do Espírito. E no nosso interior nós podemos encontrá-lo. Mas é preciso aprender a silenciar. Outra coisa importante que o cenáculo nos revela. Não é sozinho que o Espírito Santo nos encontra. Quando nós estamos sós, logicamente, nós podemos ter um lindo momento de oração, mas o Espírito Santo vem em plenitude quando nós rezamos em comunidade. Por isso a importância disso que nós estamos vivendo aqui, debaixo dessa chuvinha que graças a Deus ainda está tranquila, espero que não piore mais, mas se piorar, ainda bem que nós temos todos. Mas em comunidade é um momento em que o Espírito Santo realmente vem. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Na igreja, a igreja é o nosso verdadeiro cenáculo. Na igreja nós encontramos o Espírito Santo. Na comunidade, uns com os outros. Os discípulos, Maria e outras mulheres estavam reunidos em unânime oração, sendo um só coração, unânime, uma só alma, um só coração. Isso é muito importante para que o Espírito Santo venha, a oração comunitária. A oração, o primeiro lugar onde nós encontramos, de maneira mais plena,
o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, quando vem sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, essa oração se transforma. Essa oração que estava ali no momento de recolhimento, que era necessário para que os discípulos encontrassem o Espírito Santo, essa oração é profundamente transformada no dia de Pentecostes e se transforma numa ação. A oração se transforma numa ação e numa ação missionária. A oração se transforma numa atividade e os discípulos então começam a proclamar as maravilhas do Senhor, começam a proclamar o Evangelho, começam a proclamar a Boa Nova em alta voz, em diversas línguas diferentes, de modo que todas as pessoas que estavam em Jerusalém podiam compreendê-los. O Espírito Santo, então, transforma a nossa oração em uma missão. E o Espírito Santo impulsiona a igreja para agir. Impulsiona para a missão. Essas duas atividades, essas duas formas de encontrar o Espírito Santo são complementares, andam juntas. Quem aqui já teve algum tipo de missão, que não precisa nem ser uma missão muito, vamos dizer assim, programada, né? Muito oficial da igreja, mas alguma vez, por exemplo, que vocês chegaram para uma pessoa que estava precisando escutar alguma coisa e vocês de repente não tinham a menor ideia do que falar, né? O que eu vou falar para essa pessoa? Mas na hora sai uma palavra boa, né? É o Espírito Santo agindo. É o Espírito que fala por nós, em nós, através de nós. É Ele. Quando nós partimos em missão, o Espírito Santo abre um grande campo de ação. É Ele quem vai fazer e falar através de nós. Essas duas ações são complementares, gente. A oração no recolhimento do próprio coração, a oração em comunidade, mas também a missão. Uma tem que andar com a outra. Se nós queremos viver o Espírito Santo em plenitude, nós precisamos das duas coisas, da oração e da missão. E é aí que nós entramos de cheio na primeira carta aos Coríntios, na segunda leitura. O Espírito Santo habita na nossa igreja na sua diversidade. Na diversidade, ele unifica a igreja. O tema da unidade da igreja na diversidade do Espírito Santo. É ele quem faz isso. A igreja é diversa, gente, desde sempre. E a gente não pode cair no engano gigantesco de pensar que a igreja, sendo uma só igreja, é uniforme. Isso é quase uma heresia contra o Espírito Santo. A igreja nunca foi uniforme. Nunca foi todo mundo igualzinho. Nunca foi. Desde o começo do cristianismo, existiam diferentes teologias. A gente não viu agora há pouco que Lucas fala que Pentecostes foi de uma maneira, mas João relata de outra? São teologias diferentes de Lucas e de João. Desde o começo, existia uma diversidade na igreja, mas um só Espírito. Um só Espírito. Nós precisamos superar como igreja esse desejo ou essa ideia de que a igreja é uniforme, porque a igreja não é uniforme. A igreja é una, é unida, vive da unidade. Vocês estão me escutando bem com esse barulhinho de chuva aí embaixo? Hoje está sendo test drive de verdade desse todo, hein? No dia de Pentecostes, graças a Deus. A igreja é una, mas a igreja não é uniforme. A igreja é diversa. E talvez esse desejo ou essa ideia de que a igreja é uniforme é uma coisa que parte mais de nós do que de Deus. Mais de uma atitude egocêntrica do que teocêntrica. Uma atitude vinda de Deus. Quando nós queremos uma uniformidade, que todo mundo seja igualzinho, que tudo seja do jeito que eu acho que tem que ser, o que eu estou colocando no centro? Eu. Como eu acho que tem que ser. Como eu acho que é o certo. E aí então, eu vou querendo que toda a igreja seja
uma igreja uniforme, uma igreja sem diversidade. E não dou espaço para o Espírito Santo. Eita, agora largou chover. E não dou espaço para o Espírito Santo agir e transformar essa diversidade numa unidade. Eu falava na missa de ontem e repito na missa de hoje. Nós vivemos numa época em que a nossa grande tentação é talvez o individualismo. O individualismo. Como eu acho que as coisas têm que ser. E aí eu quero viver a fé do meu jeito. E acho que todo mundo tem que viver a fé do meu jeito. Quem está se molhando, gente, tem mais cadeira para lá, viu? Pode procurar um outro lugarzinho. Tá vendo que tá todo mundo meio recolhido aqui. Não é esse recolhimento que eu estava falando não, viu? Pode se abrigar melhor. Acho que a fé tem que ser do meu jeito. Isso é uma atitude profundamente individualista. Individualista. Não é isso que o Espírito Santo veio trazer. Ele vai nos unir dentro das nossas diferenças. Ele não vai eliminar a diferença. Ele vai nos unir no meio da diferença. Isso é viver em comunidade. Outra tentação que o individualismo do nosso tempo traz até as nossas vidas. A gente quer viver a nossa fé do nosso jeito. Quer viver a nossa fé na minha individualidade, sem me unir à comunidade. E quando muito, eu vou na missa de domingo. Quando muito, eu vou na missa. Tudo bem, esse é o mínimo. Esse já está bom. Mas se eu quero me unir mais ao Espírito Santo, viver mais essa oração comunitária, viver mais na missão da igreja, o meu lugar por excelência é no seio da igreja, vivendo com a igreja, vivendo todas as coisas que a igreja me proporciona. E aqui eu quero fazer novamente aquele convite que é quase um desafio para muitos de nós. Se integrar mais na comunidade. Sair do básico, sair do feijão com arroz, sair do simples, sair do mínimo, procurar mais a comunidade. Isso é tão importante. Nós falamos aqui na segunda leitura da diversidade. Tá difícil de escutar, é? Tá meio... Calma aí. Traz o tablet aqui, que agora aqui é chique, viu? Agora a gente controla a partir daqui. Vou aumentar um pouquinho o som. Tá melhor assim? Melhorou um pouquinho? Não mais? Eita, travou de novo. Meu Deus do céu. Calma aí. Deixa desencostado assim. Isso. Melhorou? Melhorou. Ah, eu tô erguendo errado, desculpa. Eu tô com o leitor, não com o padre. Melhorou? Agora sim, né? Pronto. Tudo test drive hoje, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Fica o convite aqui, o desafio para vocês. Nós estamos num lugar que tem um carisma específico. Um carisma mariano. Na igreja existe uma diversidade de carismas. Uma diversidade. Existem carismas como, por exemplo, os franciscanos, os vicentinos, que vão acentuar o tema da caridade, o tema da pobreza, que faz parte do Evangelho. Existem carismas como, por exemplo, os carmelitas, os beneditinos, que vão acentuar a beleza da liturgia, a oração, a liturgia das horas, rezar em comunidade, trabalhar dentro do mosteiro. Existem dentro da nossa igreja carismas que vão acentuar outros elementos. A missão, por exemplo, no meio do mundo. E nós estamos num lugar que recebeu do Espírito Santo um carisma especial e específico, que nós vivemos aqui, junto da nossa Mãe Rainha, junto do nosso santuário, esse carisma que o nosso pai fundador, o Padre Kempnis, recebeu.
e que partilhou com tantas pessoas e que partilha hoje conosco neste lugar. O carisma da aliança de amor, o carisma de Schanstatt. Nós estamos num lugar que recebeu um carisma especial do Espírito Santo. Mas muitas vezes, nós que vimos aqui ao santuário, somos como aquelas libélulas, sabe aquele bichinho que vai, pousa rapidinho na água, encosta na água e vai embora? Só fica na superfície, né? Não mergulha, passa, bate e vai embora. E não bebe direito desse carisma, não bebe direito dessa fonte. É um carisma que o Espírito Santo nos deu, aqui a todos nós. Um carisma mariano, que quer viver o Evangelho como Maria. E que por isso sela uma aliança de amor com ela. Eu quero deixar o convite aqui a todos vocês que ainda não se integraram tanto em alguns dos grupos aqui do santuário. Tantos grupos onde a gente pode conhecer mais o carisma, como família, na Liga de Famílias, na juventude masculina, feminina, com jovens, como mães, como mulheres solteiras, como homens no Terço dos Homens, na campanha da Mãe Peregrina e nas pastorais do santuário. Nós trabalhamos também esse carisma, servindo aqui o nosso santuário como o acolhimento, como as equipes litúrgicas. Tantas formas que aqui eu posso me colocar ao serviço da missão e também mergulhar mais no carisma, aprender a rezar como um Schanstattiano reza, desfrutar mais esse lugar como nosso cenáculo. Padre, ainda não estou preparado, ainda não consigo me organizar para mergulhar dessa forma. Tudo bem, tudo tem seu tempo, o Espírito Santo vai tocar na hora certa. Mas é possível também fazer isso de forma individual, mas não individualista. Individual, mas não individualista. Pegando um livro para ler, tantos livros na lojinha, ali à disposição, para a gente conhecer mais o carisma deste lugar. O nosso carisma, como todos os carismas da igreja, foi um presente do Espírito Santo para nós. Um verdadeiro presente. Vamos aproveitar esse presente. É o Espírito que fala através dessa diversidade de carismas na igreja. E que a nossa mãezinha nos ajude aqui a mergulhar mais no carisma deste lugar.